Falar rapidamente aqui a respeito dessa alta do complexo soja em Chicago, porque ela refletiu ontem aqui nos preços dos produtos no Brasil. O óleo de soja ontem chegou a ter uma alta de 2% depois que o governo de Donald Trump decidiu endurecer a aplicação do programa de biocombustíveis dos Estados Unidos, que é aquele programa de incentivo a misturar biocombustíveis, etanol e também biodiesel aos combustíveis fósseis, né? E isso trouxe ali uma mudança em relação à Bolsa de Chicago. Essas medidas elas já existiam, já estavam publicadas, mas a sua aplicação é que não vinha ocorrendo, talvez, da maneira que o governo americano queria que acontecesse. Então, nós tivemos ali ontem uma alta para Chicago, puxada pelo óleo, para todo o complexo soja. Isso refletiu também em valores aqui no Brasil, que seguiu também com uma certa pressão, né? Se a gente olhar as cotações, a Sidrolândia ontem teve cotação de R$ 109,96 a saca de 60 quilos da soja, com alta de 0,15%. São alguns dos destaques do Agroemassa. Mudamos de assunto agora, porque o tema agora aqui no Agro é Massa, né? É com um convidado importante, muito querido aqui da gente, o Amaury Pelkman, que preside a Biosul, né, que é a associação que representa os produtores de bioenergia e membro da diretoria estratégica da Federação das Indústrias aqui do Mato Grosso do Sul. Ele é um dos palestrantes do CEO Dinner, evento promovido pela Anshan e pelo grupo RCN dentro do calendário RCN em Ação 2026. O tema é eficiência econômica como estratégia de crescimento e hoje nós vamos falar sobre as decisões certas para crescimento, para ter melhores resultados. Amaury, muito obrigado por estar aqui conosco mais uma vez, né? É um prazer recebê-lo. E vou perguntar para você, né? Eficiência econômica como estratégia. Eu imagino que todo empresário, seja em qualquer ramo, é o que ele tem buscado, né? Existe alguma receita? O que essa expressão ela significa de fato? Bom dia, seja bem-vindo. Bom dia. Primeiro, agradecer o convite aqui, estar com vocês aqui no Agora é Massa. É muito bom estar aqui com vocês, um programa de grande audiência. Parabéns ao Grupo RCN e parabéns à Anshan por essa iniciativa de criar o CEO Dinner, que é um evento muito interessante, onde a gente vai discutir sobre eficiência, vai discutir sobre produtividade, vai discutir diversas coisas como de gestão do dia a dia da empresa, tá? Mas, assim, a eficiência, assim, todo o empresário busca, né? Então, como eu trabalho muito na parte agro, o que a gente busca na eficiência, né? A gente busca sempre controle de custos, você lidar com as pessoas e lidar com o seu capital, né? Acho que essas três coisas, o formato dessas três coisas, onde é que você busca eficiência? Você tem que estar sempre olhando os custos, olhando como a sua empresa está se comportando, vendo a sua margem de contribuição, como ela está se comportando em relação ao seu preço. Eu acho que a principal coisa na eficiência é você cuidar das pessoas que trabalham com você. Então, as pessoas que trabalhando felizes, as pessoas sendo bem remuneradas, as pessoas tendo engajamento com o seu dia a dia, né? E, claro, os seus ativos, quando você tem ativos para fazer, quando você não está em serviço. Então, você procurando esse trio assim, você consegue gerar eficiência dentro da sua empresa. E eficiência é o que a gente busca. Eficiência depois do resultado, eu vou até antecipar aqui, são as próximas perguntas, mas assim, a gente pode falar de ganhos de produtividade, né? E resultados operacionais, resultados financeiros, tudo é um conjunto que você tem com base na eficiência que você tem. Claro que a gente também tem análise de mercado e tudo, mas eu vou deixar para frente para a gente ir falando com algumas perguntas que você deve ter aqui para falar de eficiência, mas o conjunto dessas três coisas que o empresário tem, souber controlar muito bem isso, ele vai conseguir ser eficiente. Melhora de produtividade, né? Você apontou isso. E tem um tema que aqui no Agro é Massa, e onde eu estou, eu sempre falo disso, a respeito do produtor rural, né? Para quem trabalha com agro, controle dos custos e conhecimento total dos seus custos. Há setores que às vezes, ali o empresário não tem exatamente essa pontuação. E você colocou também a questão das equipes. Como é que isso funciona na prática para que você tenha uma redução nos gargalos, para que essa empresa, de fato, ela consiga ser eficiente, né? Que o empreendimento seja eficiente? Boa pergunta, Fabiano. Assim, controle de custos eu acho que é fundamental em qualquer empresa. Se você não consegue fazer um controle de custos, se você não consegue identificar
quais são seus custos fixos, variáveis, onde é que você pode mexer, onde é que você pode subir um pouquinho mais dependendo do preço, você não vai conseguir ter eficiência, você não vai conseguir ter resultado com o seu negócio. Então, a controle, a análise e o desenvolvimento dos custos da empresa é fundamental, tá? E, assim, o que a gente faz? Quando você tem essa análise muito bem feita disso e quando você tem uma relação disso com as pessoas que trabalham com você, para que elas ganhem produtividade com atividades que efetivamente são o seu core business, o seu negócio final, eu acho que você sempre tem um bom resultado. Colocar as pessoas para efetivamente trabalhar no que é o negócio e não desvirtuar o trabalho delas e você tem um controle de custo. Você tendo essas duas opções, você vai ter eficiência. Agora, produtividade é um grande desafio no agro, né? É muito desafio, porque se você não tem produtividade na soja, no milho, na cana, no boi, no pasto, você pode perder muito dinheiro. Então, o seu controle de custos vai por água abaixo a partir do momento que você não dá eficiência na sua produtividade. A eficiência, ela tem que ser muito grande e ganhos de produtividade são muito importantes. E o Brasil não é um país com grandes produtividades, como a gente fala em geral. No agro até vai, mas outras coisas na indústria, tá? A gente fica um pouco bem abaixo de países como o Japão, Estados Unidos, China, em ganho de produtividade. Mas aqui é uma outra discussão grande aqui também. Mas que também abre espaço de crescimento. E você vem de um setor que é muito competitivo, né? O setor sucro-alcooleiro, e que ele é sujeito a questões macro e microeconômicas, né? Então, quando você olha para esse empresário, né, o empresariado geral do estado de Mato Grosso do Sul, né, que tem as questões geopolíticas internacionais, agora há pouco eu falei de uma decisão do Trump, né, com óleo de soja, com etanol, né, etanol de milho lá nos Estados Unidos, que influenciou todo o complexo soja aqui no Brasil também. Então, nós temos algumas questões que impactam diretamente aqui, e o empresário do Mato Grosso do Sul também vive esse fator. Qual que é o melhor momento para crescer, para se pensar em expansão e o quanto que isso traz ali algum conforto para a empresa, para o empreendimento, ou também causa riscos para essa atividade? Bom, qualquer atividade que seja. Tá. Primeiro que o empresário do Mato Grosso do Sul, que está aqui, é um empresário muito qualificado. Tá? É um empresário que efetivamente está por dentro do mercado, sabe fazer um controle efetivo de custos, tem incentivo à sua produção. Então, nosso setor melhorou muito na governança. Então, acho que governança até com pessoas externas para ajudar um pouquinho na gestão e na própria governança das famílias que cuidam aqui, porque a maioria são familiares, alguns são empresas de fora, mas algumas empresas aqui são familiares. E eles, assim, efetivamente melhoraram muito na gestão. O que você tem que olhar? Para fazer um investimento é uma decisão de mercado, né? A gente, por exemplo, agora, nesse último ano, tivemos 4 novas fábricas de açúcar implementadas no estado. Tá? Assim, qual é a visão? O açúcar veio num preço, num crescimento do açúcar, uma commodity mundial, negociada na Bolsa de Londres, na Bolsa de Nova York. Você não tem uma ação sobre o preço. Quem dá ação ao preço é a oferta e demanda do mercado mundial. E quando você decide fazer uma fábrica de açúcar, que não é um investimento barato, você está olhando o mercado lá na frente. Como é que o mercado vai se comportar em termos de açúcar? Quem vai ser o mercado consumidor? Onde é que não vai? Onde é que vai abrir mercado? Onde é que vai fechar? Tem muito protecionismo, principalmente na Europa, né? E nos Estados Unidos também, vamos falar a verdade, não é só na Europa e Estados Unidos. Então, como é que você vai abrir mercado da Ásia e tal? E aí vai. Então, assim, essas decisões de investimento são muito importantes, com base em mercado, com base em análise de produtividade da cana, como é que você vai misturar a cana, não. No nosso caso, a gente tem, quando você corta a cana-de-açúcar e você vai fazer do agro, você vai fazer lá a indústria, você define, você quer produzir, você pode produzir energia, bioenergia, ou etanol anidro-hidratado, e pode produzir açúcar. Então, nós temos essa variabilidade. E isso é olhar de mercado. O cara tem que estar sempre 1 ano, ou no mínimo 2 anos, olhando como é que vai ser o mercado. Se esse mercado vai ter preço, se não vai, como é que vai... Como é todo o agro, mas assim, é importante essa análise de mercado, é fundamental. E a gente vem fazendo investimentos aqui no estado, os empresários vêm com uma base muito grande de olhar no mercado internacional, que é para onde o açúcar vai. Então, acho que eles fizeram, apesar do preço agora não estar bom, mas se você olhar para o mercado, a sazonalidade que a gente tem do açúcar, ele com certeza daqui a uns 2 anos ele vai dar uma melhorada boa. Ele vai ter bastante resultado com isso. Muito bem, Amaury. Amaury, você sabe que quando a conversa é boa, o tempo vai passando mais rápido, né? Então, eu vou te fazer a última pergunta. E essa pergunta, ela envolve, né, as suas expectativas sobre
esse nosso grande evento que nós vamos ter entre a Anshan e Grupo RCN na próxima semana, sobre a sua expectativa e também sobre algo que eu tenho certeza que quem é empresário rural, quem é empresário no geral está nos ouvindo, está querendo saber. Quais são os fatores que dão, né, essa competitividade? Normalmente as pessoas perguntam o que impede a competitividade. Mas assim, que fator que nos traz uma competitividade maior? Como se a gente estivesse realmente num campeonato de alguma atividade esportiva e que você precise trazer ali talento, que você precise trazer resultado para performar. Na realidade, assim, a competitividade, no caso assim, ela só se dá a partir do momento que você consegue fazer um diferencial em relação ao seu concorrente. Tá? Então, diferencial competitivo. O seu diferencial competitivo está na sua eficiência do trabalho. A sua eficiência, de novo, volta à questão de custos, volta à questão da produtividade, volta à questão das pessoas. Então, eu sempre acho e acredito que isso é que faz o diferencial sua em relação ao seu concorrente. Quando você tem uma commodity, isso faz menos. O seu controle de custo vai te dar uma margem melhor. Mas quando você concorre, não é um produto que é uma commodity, que você tem que abrir mercado para isso, a sua eficiência, claro, aí você vai na eficiência logística, na eficiência de análise de mercado, o custo, é isso que tem que fazer. Não tem muito segredo, mas para mim o principal de tudo, e eu sempre olho para isso, é o olhar para as pessoas que trabalham com você. Como você incentiva elas, como você faz elas estarem engajadas com a sua empresa, engajadas com o mercado que você quer fazer. As pessoas fazem a diferença para qualquer empresa, para qualquer desenvolvimento do mercado. Muito bem, olha, com essa mensagem nós vamos encerrar aqui essa entrevista, né, com a Mauri, e vamos encerrar também essa edição aqui do Agro é Massa. A Mauri Peckman, eu que agradeço a sua participação aqui no Agro é Massa. Fica o convite, né? Uma hora você volta. A gente já conversou algumas vezes aqui sobre a bioenergia, sobre cana-de-açúcar. Fica o convite e fica o convite para o pessoal também participar desse grande evento que é promovido pela Anshan e pelo Grupo RCN. Mauri, bom dia para você. Muito obrigado. Obrigado, parabéns aí, parabéns também pela condução do Agro é Massa, muito gostosa a conversa aqui, parabéns à RCN por incentivar esse CEO Anshan e parabéns à Anshan por estar fazendo esse grande evento aqui em Campo Grande. Tá certo, Mauri, muito obrigado.